Prezados, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anatomia interna e fisiologia de insetos. Então, nesta aula e na próxima aula, a gente vai discutir sobre alguns sistemas, né, como o sistema digestivo, o sistema excretor, que a gente vai ver nessa aula. E na próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema nervoso, circulatório e respiratório. A gente vai tentar ter uma noção de como isso funciona nos insetos, tranquilo? Então, pessoal, começando a nossa conversa, o aparelho digestivo, o sistema excretor do inseto, ele é dividido em três porções, tá? Estomodel, mesêntero e proctodel. Aqui na porção primária, tá? Na porção anterior, nós temos o estomodel. Então, assim, os insetos, a gente sabe que eles consomem uma variedade muito grande de alimentos, desde alimento líquido até alimentos sólidos, tá? E não é apenas o aparelho bucal desses indivíduos que é modificado conforme o hábito alimentar. Vocês percebam que nós temos indivíduos com aparelho bucal mastigador, adaptados à ingestão de partículas sólidas, e também temos indivíduos com aparelho bucal sugador, tá? Onde esses insetos se alimentam basicamente de floema e xilema, de seiva floemática e seiva xilemática. Entretanto, agora contar para vocês que não é apenas o aparelho bucal que é adaptado ao hábito alimentar do inseto, tá? Mas tanto o aparelho digestivo como o sistema excretor também são adaptados ao hábito alimentar desses indivíduos. Então a ideia é tentar conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então percebam, pessoal, no caso do inseto mastigador, por exemplo, logo que ele ingere o alimento, o aparelho bucal ele fragmenta esse alimento em pedaços menores. Além disso, nós temos a presença de salivação e tudo mais. Então, esse alimento ele já começa a ser pré-digerido aqui no estomodel. Tá? Após o estomodel, nós temos aqui o mesêntero, o intestino médio. E nós temos como divisão entre o estomodel e o mesêntero um esfíncter, uma válvula que nós chamamos de válvula cárdica, onde o bolo alimentar passa do estomodel para o mesêntero, e essa válvula cárdica ela evita que ocorra um refluxo desse bolo alimentar. Aqui no mesêntero, esse bolo alimentar já pré-digerido, onde ele sofreu uma fragmentação por meio do aparelho bucal mastigador, já tem ação enzimática e tudo mais. Aqui ele continuará a sua digestão. Aqui nós temos ações de mais enzimas, tá? E também de micro-organismos. E aqui efetivamente onde ocorre a ingestão do alimento, dos aminoácidos e carboidratos e tudo mais que o inseto necessita para o seu desenvolvimento e manutenção das suas atividades fisiológicas. Posteriormente, esse bolo alimentar aqui, ele vai seguir para o sistema excretor. E aqui nós temos novamente mais um esfíncter, que nós chamamos de válvula piloro, tá? Então esse bolo alimentar agora, após passar por esse esfíncter, ele já se torna um bolo fecal. E aqui na porção final do trato digestivo, aqui no sistema excretor, o que vai acontecer? Basicamente, esse bolo fecal vai perder, ele vai sofrer uma desidratação. Nós temos células adaptadas nessa região aqui, que vão retirar a água desse bolo fecal, porque a água é extremamente importante para a manutenção das atividades do inseto. E também nós temos nessa região aqui do trato digestivo, essas estruturas aqui que nós chamamos de túbulos de Malpighi, que eles funcionam de um modo similar a um rim, onde eles filtram impurezas da hemolinfa e elas são descartadas nas fezes dos insetos também. Basicamente é assim que funciona, tá, o trato digestivo de insetos. Então vamos tentar entender um pouco mais, de modo um pouco mais aprofundado como isso funciona. Então vamos lá. Então a gente sabe que a digestão é um processo de decomposição do alimento, ok? Onde o indivíduo, primeiramente com o aparelho bucal,
ele vai quebrar o alimento em partículas menores, tá? Nós temos ação enzimática já aqui na cavidade bucal, né? Então esse alimento ele é quebrado em componentes mais simples à medida que ele vai sofrendo processos aqui pelo trato digestivo, ok? Até que aqui na região do mesêntero eles vão ser absorvidos, tá? Assimilados e utilizados para o crescimento e desenvolvimento dos insetos. Com relação a isso, pessoal, já contei para vocês que os insetos eles consomem uma ampla variedade de alimentos, desde alimentos sólidos até alimentos líquidos. E com isso eles podem ter algumas classificações, como pantófagos, fitófagos, tá? Uma diversidade de subdivisões entre fitófagos, zoófagos, necrófagos, saprófagos e geófagos, ok? Então essas são as principais. E a gente pode resumir isso, pessoal, nesse tipo de quadro aqui, ó, onde os insetos podem se alimentar tanto de alimentos sólidos quanto de alimentos líquidos, ok? Tanto de origem vegetal como de origem animal. E percebam que a grande maioria dos indivíduos eles podem se encaixar em uma única categoria. Entretanto, nós temos grupos que podem transitar entre duas categorias ou mais categorias. São insetos extremamente generalistas, tá? E além disso, nós temos insetos que podem, por exemplo, variar de vegetais sólidos para vegetais líquidos, como no caso dos lepidópteros ou das larvas, aparelho bucal mastigador, se alimentam de vegetais sólidos. Já a fase adulta, nós temos após a metamorfose e tudo mais, passando pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, os adultos se alimentam em outra categoria, que são os vegetais ainda mais líquidos, tranquilo? Então, baseado em todo esse tipo de alimentação aqui, ó, a morfologia do trato digestivo ela se altera e ela está intimamente relacionada às diferentes dietas apresentadas por aqueles diferentes grupos de insetos com hábitos distintos, tranquilo? Então, só para vocês terem uma ideia, olha só, nós temos aqui dois insetos fitófagos, tá? Então, esses indivíduos, eles processam, eles consomem uma grande quantidade de alimento. E isso normalmente ocorre devido ao baixo nível nutricional desse alimento ingerido pelos insetos. Então, nesse caso, como eles têm alimento em abundância, o trato digestivo deles é bem curto, tá? Ele não apresenta área de armazenamento. Então, o que acontece? Eles estão ingerindo alimento, esse alimento se armazena aqui na primeira porção do trato digestivo, no estomodel, ok? Aqui no estomodel, no caso desses indivíduos aqui, ó, eles apresentam uma proteção para evitar abrasão com o bolo alimentar. Eventualmente podem ter algumas superfícies que podem agredir a epiderme do trato digestivo. Então eles apresentam uma proteção nessa região do tubo digestivo aqui, tá? Que é um revestimento cuticular. Então o que acontece? O bolo alimentar vem seguindo o seu caminho, aí vai chegar numa região aqui onde ele sofre mais uma degradação, mais uma trituração, que eu já vou conversar com vocês mais sobre isso. E aqui nós temos a primeira válvula, que é a válvula cárdica, e aqui ele já entra no mesêntero, tá? Proctodel e é eliminado. Então percebam insetos, tá? Fitófagos, mastigadores, aparelho digestivo curto, devido à grande disponibilidade de alimento, porém com baixos níveis nutricionais. Isso contrasta de outros insetos. Por exemplo, no caso dos afídeos, tá? No caso assim, de
dentro da ordem hemíptera, externo-rinca, né, com destaque aos externo-rinca, mas também temos alguns alcano-rincas. Esse aparelho digestivo ele é mais longo. Pessoal, percebam, o inseto ingere o alimento líquido, no caso. Ele segue todo um caminhamento, tá? Passando por mesêntero e proctodel até ser eliminado. Isso tem um porquê, tá? Insetos com dietas líquidas, como no caso de sugadores, o trato digestivo é mais longo, ele é mais estreito, ele é mais enroladinho. Tudo isso por quê? Para propiciar o maior contato do alimento, tá? Com o trato digestivo, para que aconteça a absorção dos nutrientes necessários, ok? E também temos, por fim, aparelho digestivo de insetos predadores. Esses caras aqui, ó, eles já têm como característica uma capacidade de armazenamento do bolo alimentar. E por quê? Pessoal, o alimento de predadores normalmente ele é nutricionalmente mais adequado, tá? Entretanto, esse alimento não está sempre disponível, não é sempre que esses indivíduos conseguem caçar uma presa e ingerir, diferente dos insetos sugadores de seiva, né? Seja ela fluemática ou xilemática, ou de insetos com aparelho bucal mastigador, mais fitófagos, ok? Então eles têm que ter uma região de armazenamento, porque a alimentação deles nem sempre é disponível, ok? Então, dito isso, pessoal, vamos voltar aqui a nosso esqueminha. Então, trato digestivo dividido em estomodel, mesêntero e proctodel. Então, vamos lá. Aqui na região do estomodel é onde nós temos a ingestão do alimento. Independente de ser aparelho bucal mastigador ou sugador, nós temos a ingestão do alimento. Nós temos aqui, pessoal, o armazenamento. Nós temos também, no caso do mastigador, a trituração, ação enzimática e transporte para o mesêntero. Então percebam que aqui nós temos uma proteção quitinosa que evita a abrasão, tá, das células do mesêntero pelo alimento. Então ela protege. Aqui no proventrículo, pessoal, nós temos, posso chamar de proventrículo ou papo, tá? Onde esse alimento sofre, no caso dos insetos masticadores, sofre uma nova maceração. E, posteriormente, nós temos aqui a nossa válvula cárdica, que faz com que o trato digestivo vá para o mesêntero, onde nós temos secreções de enzimas digestivas, a ação de micro-organismos, tá? E a absorção dos produtos da digestão. E finalmente nós temos o proctodel, onde basicamente nós temos a absorção de água, sais e também outras moléculas importantes para o inseto. E também a eliminação das fezes. Percebam que aqui nós também temos uma proteção cuticular contra a abrasão. A única situação que nós não encontramos isso é no mesêntero. Mas nós temos uma outra estrutura que se chama membrana peritrófica. Mas relaxa que a gente já vai entender um pouco sobre cada uma dessas situações. Com relação à primeira porção do trato digestivo. Tá? Então vamos lá. Na primeira situação nós temos a ingestão de alimentos. Aqui quando esse indivíduo, no caso o mastigador, ele está ingerindo esse alimento, tá? Nós temos uma primeira situação aqui, nós temos a quebra desse alimento em partículas menores, tá? E além disso, nós temos a ação de enzimas já sobre esse alimento. Então essas enzimas, tá? Além da função de ajustar pH, conteúdo iônico, elas também auxiliam na digestão. Então são enzimas digestivas, elas umedecem esse alimento e além disso são utilizadas para a limpeza das peças bucais.
Então, daí, após ingerir, esse alimento segue um fluxo, tá, por meio de movimentos peristálticos, até chegar no papo, que pode ser pouco desenvolvido em insetos fitófagos ou muito desenvolvido em insetos predadores, que eles necessitam armazenar a grande quantidade de alimento, porque as presas nem sempre estão disponíveis, tá? Então, assim, pessoal, após passar pelo papo, esse alimento é direcionado aqui para o proventrículo, ok? Ou também chamamos de papo. Aqui, pessoal, acontece uma nova trituração desse alimento em partículas menores, no caso de insetos com aparelho bucal mastigador. E tudo isso porque, pessoal, aqui no proventrículo nós temos a presença de pregas, tá? E essas pregas, elas formam cristas, e essas cristas elas são quitinizadas, como se fossem espinhos ou dentes. E elas têm a função de maceração daquele bolo alimentar que foi ingerido pelos insetos. Então ela macera ainda mais esse bolo alimentar, que já vem sofrendo a ação enzimática desde o momento que é ingerido, tá? E daqui passa pela válvula cárdica e vai para o mesêntero, isso em insetos mastigadores. Já no caso de insetos sugadores, pessoal, eles introduzem o aparelho bucal no tecido da planta e sugam a sua seiva, tá? E aqui, esses insetos sugadores, eles têm dois tipos de saliva. A primeira situação é uma saliva aquosa, né, onde nós temos enzimas digestivas, assim como nos insetos mastigadores, mas também temos enzimas líticas, né, que elas estão envolvidas com lise, com quebra de parede celular. E essas enzimas auxiliam na digestão, umedecem alimentos, também limpam peças bucais. E no caso de insetos hematófagos, impedem a coagulação do sangue. Tá? E também nós temos um outro tipo de enzima, tá? Que é uma saliva, perdão, que é a saliva solidificadora. Então, o que acontece? Quando o inseto introduz o seu estilete numa planta, esse estilete faz um caminhamento estiletar até atingir, por exemplo, vasos de floema ou xilema. Essa bainha solidificadora, ela é excretada pelo inseto e ela vai, durante o caminhamento estiletar, se solidificando, formando como se fosse uma bainha. E com isso, protegendo e conduzindo os estiletes. E para o inseto isso é extremamente interessante, primeiro porque evita a perda de fluido celular, tá? Ela, além disso, ela absorve compostos indutores de necrose, daí ela atenua a reação de defesa da planta. Porque plantas, pessoal, elas não aceitam tudo passivamente, elas reagem, tá? E a gente vai ver isso em aulas futuras, onde nós temos situações onde insetos atacam plantas, como vocês estão vendo aqui, mas também temos situações que plantas atacam insetos. Então, elas podem produzir metabólitos secundários mediante ao estímulo, que seria, no caso, a alimentação do inseto, e isso pode causar algum problema para o inseto. Então, essa saliva solidificadora, ela também tem uma função de proteção desses indivíduos, tá? Tranquilinho até aqui? Então funciona mais ou menos assim. Imagina um inseto sugador, então aqui nós temos as duas mandíbulas e as duas maxilas. Elas se unem, essas maxilas, tá? Formando um canal alimentar e um canal salivar. Aqui nós temos musculatura e aqui nós temos uma folha, tá? Então ela foi cortada, então nós conseguimos visualizar o corte da folha
e também o aparelho bucal de um inseto sugador. Tranquilo? E eu estou contando, aquela bainha salivar eu tinha contado para vocês que ela serve para conduzir o estilete e evitar perda de fluido celular, ok? Eu estou contando isso porque normalmente insetos sugadores, o aparelho bucal dele pode apresentar 3 tipos de caminhamento estiletar. Em um primeiro momento, nós temos um caminhamento estiletar onde esses estiletes rompem células até chegar à região de alimentação, pode ser floemática ou xilemática. Em uma segunda situação, nós temos um caminhamento estiletar onde os estiletes seguem entre as células vegetais, não rompendo células, até chegar e atingir vasos de floema ou xilema. E numa terceira situação, nós temos um caminho estiletar intermediário, onde em alguns momentos os estiletes não rompem células, ok? Mas em outros momentos isso pode ocorrer. Tá? Tranquilo? Deu para ter uma noção, pessoal, como funciona a alimentação, a ingestão de alimento tanto em insetos mastigadores quanto sugadores? Perfeito. Então, dando sequência, pessoal, após a ingestão do alimento, tá? Armazenamento, trituração, nós temos o transporte para o mesêntero. Aqui o alimento ele passa pela válvula cárdica e essa válvula cárdica evita, tá, que ocorra o refluxo desse alimento. Então aqui, pessoal, o mesêntero é formado basicamente por 2 regiões, tá? 2 estruturas, os septos gástricos, tá? E o ventrículo. Então o que acontece? Esse bolo alimentar está seguindo aqui pelo mesêntero. Percebam que ele já foi digerido aqui na cavidade bucal. Percebam que nós já tivemos ação enzimática aqui. Novamente ele foi mais triturado no proventrículo. E agora passando pela válvula cárdica, essa massa, esse bolo alimentar, entra no mesêntero. Pessoal, então aqui ele segue esse mecanismo vindo do estomodel para o proctodel, tá? E aqui nós não temos essa proteção quitinosa que nós temos no estomodel e no proctodel. Aqui nós temos uma outra estrutura que evita que esse bolo alimentar ele cause algum tipo de dano nas células do mesêntero. E essa aqui é uma membrana, funciona como se fosse uma rede semipermeável. Ela funciona como se fosse uma peneirinha. Tá? Ela se chama membrana peritrófica. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? O bolo alimentar está vindo por aqui, bem tranquilamente. E, eventualmente, como essa membrana peritrófica ela é semipermeável, pode acontecer uma situação que nós chamamos de mecanismo contra a corrente, onde partículas menores podem penetrar, atravessar essa membrana peritrófica e ir num sentido póstero-anterior, tá? Então funciona mais ou menos assim, ó. Válvula cárdica entrou no mesêntero, bolo alimentar está seguindo o seu fluxo, ok? E o que acontece? Partículas menores, elas podem passar por essa membrana peritrófica, tá? E seguindo o que nós chamamos de mecanismo contra a corrente. Elas podem penetrar pelos secos gástricos, onde elas vão sofrer a ação de micro-organismos, tá? Simbiontes que vão ajudar na degradação do alimento e na ingestão desse alimento pelo inseto, tá? Então aqui nós temos mais ação de enzimas digestivas e tudo mais, e aqui efetivamente é onde vai ser absorvido o alimento, né, pelos insetos, ok? Posteriormente, pessoal,
esse alimento, né, vai continuar a sua caminhada indo para o proctodel. Mas percebam, pessoal, aqui nós temos o proventrículo e tudo mais. Então, estou me acompanhando, aqui nós temos o estomodel. Aqui mais ou menos nós temos a válvula cárdica. E como é que eu sei que aqui mais ou menos nós temos a válvula cárdica? Porque elas começam um pouco antes da inserção dos secos gástricos, tá? Que produzem enzimas, tem toda uma micro-organismos aqui que ajudam na digestão do alimento, tá? Então o que acontece? Esse alimento que está aqui no mesêntero, ele é absorvido, essas partículas são absorvidas pelas células colunares do mesêntero. Percebam que nós temos microvelocidades que parecem dedos. Essas partículas entram por aqui e se direcionam à hemolinfa, tá? Então essa é a fase final da digestão no mesêntero. Isso para inseto mastigador, porque insetos sugadores a situação é um pouco diferente. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que insetos sugadores eles apresentam um trato digestivo mais longo para propiciar um maior contato do alimento com esse trato digestivo? Então o que acontece? Olha que bacana, aqui eles estão ingerindo alimento. Em teoria, esse alimento deveria subir pelo estomodel, tá? Passar aqui pelo mesêntero, chegar aqui no proctodel e ser descartado, tá? Ser eliminado do corpo do inseto. Só que em sugadores, nós temos uma estrutura que nós chamamos de câmara filtro. E ela está localizada, tá, na porção final do mesêntero, se ligando ao estomodel. Então ela liga diretamente o proctodel ao estomodel. E o que essa câmara filtro faz? Antes de eu contar isso, eu tenho que contar para vocês que seiva ela é muito rica em açúcar, mas é muito pobre em aminoácidos. E aminoácidos são essenciais para o desenvolvimento dos insetos. Tá? Então o que acontece? Quando o inseto ingere esse alimento líquido, essa seiva, chegou no estomodel, ele se encontra com essa membrana peritrófica, que é uma membrana permeável. E o que acontece? Moléculas maiores, como aminoácidos, elas não conseguem passar por essa membrana e elas seguem o fluxo normal, passando pelo mesêntero, onde são eliminadas, são absorvidas, desculpa. Já no caso de moléculas menores, como açúcares, eles têm passagem direta do estomodel pela membrana peritrófica, indo direto para o proctodel e sendo descartadas, tá? Então não passa por todo o trato digestivo do inseto. E com isso, o inseto consegue, pessoal, acumular aqui no mesêntero aminoácidos e outras partículas essenciais para o seu desenvolvimento. E o grande excesso de açúcar, por exemplo, é excretado pelo proctodel. Tá? Então, isso faz com que esses indivíduos excretem uma substância líquida rica em açúcares, tá? Que nós chamamos, inclusive, de honeydew, tá? Honey de mel, porque é doce. Tranquilo? E, finalmente, falando do proctodel. Então, o bolo alimentar segue seu fluxo, passa novamente por um outro esfíncter, chamado de válvula pilórica, e cai no proctodel. Aqui no proctodel, pessoal, nós temos os túbulos de Malpighi, tá? Que funcionam de modo similar aos nossos rins, onde esses túbulos de Malpighi eles filtram substâncias que podem ser prejudiciais ao inseto da hemolinfa, ok? E elas são eliminadas junto agora não mais com o bolo alimentar, mas sim com o bolo fecal, tá?
Então, o que nós temos aqui, pessoal? Na última porção do trato digestivo dos insetos, o proctodel. Tá? Então, nós temos aqui os túbulos de Malpighi e o reto. Então, aqui, pessoal, essa região aqui, ela é basicamente destinada realmente à retirada de água desse bolo fecal. Eu já contei para vocês que os insetos necessitam muito de água, então eles aproveitam ao máximo isso, então eles retiram água por meio de células, nós chamamos de almofadas retais, tá? E aqui também, pessoal, nos túbulos de Malpighi, nós temos a retirada de impurezas da hemolinfa dos insetos, que também é eliminada pelo ânus, ok? Então, pessoal, esses insetos eliminam umas excreções sólidas, que nós chamamos de frass, tá? E normalmente eles são uricotélicos, porque nós temos uma forma muito sólida de ácido úrico, tranquilo? Então é mais ou menos assim, pessoal. Aqui nós temos o mesêntero. E aqui o túbulo, aqui começa efetivamente o proctodel, onde nós temos os túbulos de Malpighi, tá? Aqui nós temos o íleo, perdão, aqui nós temos o intestino médio, aqui nós temos os túbulos de Malpighi, e aqui nós temos o hilo, o cólon e o reto, e o alimento é excretado. Tranquilo? Pessoal, basicamente é isso. Desse modo que funciona o trato digestivo dos insetos, desde a ingestão do alimento até a excreção das fezes. E agora vem uma pergunta bem importante. Essa aula vai cair no próximo questionário, eu não sei porque estudar aparelho digestivo de insetos. Então eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês qual é a importância disso para nós como agrônomos, tá? Então olha só, pessoal. Vou começar falando de sugadores. Por que é importante conhecer aparelho digestivo de inseto sugador? Porque nós temos esses insetos associados com a transmissão de muitos patógenos. Então, eles podem efetivamente ser vetores de doenças. Então, percebam que um inseto, quando ele ingere seiva, no caso do sugador, tá? Ele está ingerindo seiva, e essa seiva pode ser de uma planta infectada com um patógeno, ele não está ingerindo apenas o alimento, mas partículas virais. E essas partículas elas podem ficar restritas à região do estilete, como podem circular pelo corpo do inseto e também podem se multiplicar no corpo desse inseto. Uma vez que esse inseto ingere esse patógeno, quando ele retirar esse aparelho bucal daqui, esse inseto infectado pode disseminar esse patógeno para plantas saudáveis, tá? Atuando efetivamente como um vetor. Em entomologia, nós temos algumas metodologias que estudam isso, e uma das mais interessantes se chama EPG, que é Electrical Penetration Graphic. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nós temos um fio de ouro, tá? Ligado, colado aqui na cabeça do inseto, no pronoto do inseto, por meio de uma cola de prata. Olha que chique, tá? E o que acontece? Esse inseto aqui, ó, ao se alimentar de uma planta que tem outro eletrodo no seu vaso, ele fecha um circuito. E com isso nós temos várias oscilações, vários sinais no EPG. E nós temos como determinar efetivamente o que está acontecendo durante a alimentação. Se está ocorrendo um caminhamento estiletar, se o inseto está se alimentando de xilema, se o inseto está se alimentando de floema, quanto tempo ele está no xilema e quanto tempo, por exemplo, ele está no floema. E isso nos auxilia a entender
algumas questões, como por exemplo, quanto tempo ele precisa se alimentar numa planta infectada para transmitir o patógeno, para ser um vetor eficiente. Quanto tempo ele precisa se alimentar numa planta saudável para transmitir de uma forma eficiente também o patógeno. Então, esse tipo de estudo é muito empregado em entomologia associado a insetos vetores. Uma outra situação, lembra que eu falei da câmara filtro? Onde essa membrana ela é semipermeável e permite a passagem de moléculas menores, como moléculas de açúcar, e retém moléculas de proteína, do modo mais concentrado que no mesêntero. Então, eu contei para vocês que os insetos excretam fezes ricas em açúcar, substâncias açucaradas. Isso aqui recebe um nome que é chamado de honeydew. Esse honeydew, quando cai no substrato, por ser uma substância açucarada, ela é um substrato muito rico e favorece o desenvolvimento de vários fungos, como o fungo Capnodium, do gênero Capnodium, responsável pelo que nós conhecemos por fumagina. Essa fumagina ela pode cobrir toda a superfície das folhas, comprometendo a fotossíntese da planta e também de frutos, tá? O que acaba prejudicando a comercialização desse produto. Percebam, uma planta sem fumagina e uma planta com fumagina. Olha só, pessoal, como altera a coloração da planta, prejudicando todo o seu metabolismo. Uma outra situação insetos que excretam honeydew, substâncias açucaradas, podem ser protegidos por outros insetos. Aqui um exemplo bem característico, que nós chamamos de formigas formigas jardineiras. O que elas fazem? Elas se alimentam da substância açucarada proveniente da excreta dos pulgões, tá? E o que acontece? Elas fornecem proteção e desses insetos contra, por exemplo, seus predadores naturais. Inclusive aqui tem um videozinho bem interessante que eu postei lá no Moodle, que eu gostaria que vocês visualizassem, onde mostra a ação dessas formigas jardineiras contra, por exemplo, predadores, onde elas atuam de forma muito significativa, impedindo que predadores ataquem pulgões, tá? Uma outra situação, eu comentei com vocês que o alimento efetivamente ele é ingerido, ele é absorvido, tá? Aqui no mesêntero, por meio dessas células colunares. Agora perceba uma coisa, nós temos, dentro de um contexto de controle de insetos, dentro do controle biológico, mais especificamente, a ação de micro-organismos. Dentro dos micro-organismos nós temos a ação de fungos, vírus, bactérias, nematóides. E dentro das bactérias, nós temos várias bactérias que podem ser entomopatogênicas, com destaque para o Bacillus thuringiensis, tá? Esse Bacillus, por exemplo, ele produz várias proteínas que têm ação inseticida, tá? Com destaque para as delta-endotoxinas. Eu não vou discutir muito sobre as outras, porque não é o momento agora, tá? Essas delta-endotoxinas, elas são divididas em dois grupos. Grupo CIT, que pode ser tóxica a pragas da ordem Diptera e Coleóptera, e também as CRI. E esse CRI vem de cristal, porque elas apresentam uma conformação de cristais, ok? Então, o que acontece aqui, pessoal? Esses cristais, eles são tóxicos a vários grupos de insetos, tá? Então, eles utilizam esses cristais
para o manejo de vários insetos. E como que funcionam essas proteínas CRI? Elas são protoxinas, são toxinas formadoras de poros, tá? Então elas rompem, elas matam essas células colunares aqui, fazendo com que eventualmente aconteça um extravasamento do conteúdo alimentar para a hemolinfa, matando o inseto por septicemia. Ela faz a lise dessas células epiteliais do intestino. Então, como é que funciona isso, pessoal? O inseto ingere Bacillus thuringiensis, tá? Seja por meio de um inseticida ou por meio de uma planta BT. E a gente chama isso de protoxina. A protoxina porque ela não é ativa ainda. Ela não causa nenhum tipo de dano ao inseto nesse momento. E ela segue o seu caminho junto com o bolo alimentar. Quando chega no mesêntero, uma situação acontece. Ela se torna ativa. E isso está muito associado ao pH do mesêntero dos insetos, que é um pH básico, tá? Então, ao se tornar ativa, ela forma monômeros que se ligam àquelas células colunares e acabam matando essas células colunares. E com isso, matando também o inseto. E isso funciona tanto para insetos mastigadores quanto para indivíduos sugadores. E ela é tão importante que hoje ela faz parte de vários eventos transgênicos. Então, nós temos várias plantas onde elas são programadas para sintetizar essa proteína, tá? Por isso, plantas também conhecidas por BT. E além disso, a gente também existem vários produtos formulados a partir de Bacillus thuringiensis que podem ser adquiridos comercialmente pulverizados sobre uma determinada cultura, ok? Não causando dano nenhum a mamíferos, tá? Por isso, extremamente utilizadas também. Aqui, pessoal, é um outro vídeo que eu coloco lá no Moodle para vocês terem acesso, tá? Onde mostra a ação do inseticida formulado a partir de Bacillus thuringiensis no controle de uma determinada praga, tá? Pessoal, então deu para perceber a importância do conhecimento do aparelho digestivo dos insetos e como isso pode ser relacionado dentro da agronomia, mais especificamente no manejo de pragas? Legal. Então, só recapitulando: inseto ingere o alimento, quebra partículas menores, ação de enzimas digestivas, passa para ventrículo, onde é mais esmiuçado, o alimento mais quebrado em partículas menores, posteriormente mesêntero, onde temos a ação enzimática, a ação de micro-organismos e absorção do alimento, passando pelo proctodel, onde nós temos a absorção de água, a excreção de cebola fecal, juntamente com substâncias que poderiam causar algum tipo de dano ao inseto que estão presentes na hemocele e que são filtradas pelos tubos de Malpighi. Então, basicamente é isso, pessoal. Material de estudo, aparelho digestivo, sistema de excreção, aqui no capítulo 5 e também aqui no livro do Google. Então, vocês têm a 4ª e 5ª edição disponíveis para vocês. Capítulo 3, onde temos o trato digestivo, digestão e nutrição, sistema excretor e remoção de resíduos. Então, muito obrigado pela atenção.